algum avanço hoje. Houve. E aí você falou uma coisa que eu achei interessante sobre a criatividade da privatização nesse governo, né? É um governo de coalizão, né? É uma nova correlação de forças com os neoliberais também. E aí tem um aspecto da privatização que é completamente novo. Então, que eu desconhecia. O que acontece hoje nas universidades, que é uma coisa que acontece também com a gente no judiciário? Não precisou cobrar mensalidade. Se antes você tinha um modelo de ensino público, você tinha 30 alunos, 40 alunos, e você tinha uma outra produção de conhecimento, hoje em dia você tem 100 alunos, 200 alunos. O professor é cada vez mais cobrado a produzir, seja lá o que for. Né? Você não tem Então, assim, o que se mudou e o que se privatizou dentro das universidades ou dentro do judiciário é o modelo de serviço público. Então, assim, eu acho que a grande mudança que eles, para os outros, para os neoliberais, é isso. Eles modificaram completamente o modelo de serviço público. No judiciário, por exemplo, a gente tem o quê? Hoje a gente vê propaganda dos órgãos oficiais, né? Conciliar é legal. Então, assim, por quê? O modelo anterior, que era de fornecer a justiça, de resolução de conflitos, hoje em dia não é. Hoje em dia, qual é o objetivo que a gente tem? Cumprir lá uma produção. Então, eu preciso de uma sentença. Se ela vai vir de uma resolução de conflitos, mas se não vier também, se vier de um acordo, o que eu preciso é produzir. Então, isso também é uma mudança de modelo, né, do serviço público dentro do judiciário. Eu queria que você comentasse isso. Pergunta do Lorival, se a FUNPRESP se assemelha com a CAPEM, né? Bom, eu não tenho os detalhes propriamente de como é que se foi o contrato, etc. da CAPEM, mas no que se refere ao risco, a FUNPRESP é maior, o risco da FUNPRESP é maior. Porque, no caso especificamente da FUNPRESP, como eu me referi, não existe da parte do gestor nenhuma responsabilização caso haja prejuízo para o fundo. Isso por definição de contrato e da própria lei que instituiu a FUNPRESP, ou FUNPRESP, né, que é o fundo, né? Aí a outra questão é, se existe um risco do próprio FUNPRESP falir. Com certeza, na verdade nós temos dezenas e dezenas de exemplos no Brasil, na América Latina e em outros lugares, de falência de fundos de pensão, né? Do Chile, inclusive, e da Argentina, faliram recentemente. O do Chile passou 20, 25 anos recebendo as contribuições, na hora de pagar faliu. E da Argentina, recentemente também, a previdência privada a previdência, né, de boa parte dos servidores, trabalhadores argentinos, teve que ser reestatizada, né? Ela havia sido privatizada e foi reestatizada faz uns 2, 3 anos. Não que o governo, né, tomou uma medida progressista necessariamente, mas é porque de fato ela também havia falido. Então, existe um risco, claro, concreto, assim como qualquer outro fundo, né, dele falir. O que não corre risco de falir? Os investimentos da PPP. Olha que curioso. Ou seja, com os nossos recursos, e com aquilo que é para garantir a sobrevivência, o risco é maior. Aquilo que seria um investimento efetivamente no capital não tem risco. É um capitalismo excepcional, né? Porque coloca o risco sobre as costas dos trabalhadores e tira o risco das costas do capital. Até eu, se fosse capitalista, adoraria poder estar num universo desse, porque você não está tendo nenhuma possibilidade de se dar mal nesse universo, né? O governo tem anunciado que o governo Lula e o governo Dilma, que ele rompeu um modelo de desenvolvimento, né, a política econômica que havia até então vigorado durante o governo Fernando Henrique e mesmo nos governos anteriores. E essa ruptura teria se dado por quê? Porque agora o Brasil voltou a crescer com distribuição de renda. Então esse é o grande cartão postal do governo do PT. Né? Crescimento econômico com distribuição de renda. Aí é preciso fazer dois aspectos, duas observações, né? Ou seja, o neoliberalismo ele não se caracteriza por mais ou menos intervenção do Estado na economia. Isso é o discurso que a própria ideologia neoliberal produz. Não é isso que caracteriza o que é o neoliberalismo. O neoliberalismo não expressa
o governo, se fosse isso, a rigor, não teria existido o neoliberalismo no Brasil. O governo Fernando Henrique, ele foi um governo extremamente interventor, né, na economia. Né? Como é que chama aquele programa que ele estabeleceu para salvar os bancos? Quando teve a crise de 99 para 2000? PROER, né? Isso é uma medida claramente anti-neoliberal nos dogmas do neoliberalismo. O Bush, né, em 2008, quando teve a crise nos Estados Unidos, a primeira coisa que o Bush fez foi intervir para salvar os bancos também, bancos e empresas. A rigor também isso seria algo completamente anti-neoliberal. Então, se a gente adota o discurso neoliberal para identificar o que é o neoliberalismo, a gente entra num mato sem cachorro, que você não consegue entender o que são os governos neoliberais no Brasil, na América Latina e no mundo. O que caracteriza o neoliberalismo? É uma forma específica de intervenção que passa a ser muito diferente. Essa forma específica de intervenção expressa principalmente a perda da autonomia que o país tem em relação ao mercado e aos capitais financeiros, ao mercado externo, né, e aos capitais financeiros. Ou seja, todos os países, praticamente todos os países, e o Brasil também, estão vivenciando um processo de financiarização da sua economia. Isso é a espinha dorsal do neoliberalismo, essa dimensão cada vez mais financiarizada da nossa economia. E como é que isso se expressa no Brasil? Através da dívida pública. Então, o peso que a dívida pública tem, que é cada vez maior, mostra o grau não só de subserviência, mas o papel que o país cumpre na divisão internacional do trabalho. Qual que é esse papel? De salvaguarda dos investimentos internacionais especulativos. Qualquer turbulência que existe nesses últimos anos, o que os capitais têm feito? Ou comprado dólar, né, que é títulos da dívida americana, que é um porto seguro, ou investido no Brasil, inclusive investido nos setores especulativos. Não é por acaso que o real, né, tem se valorizado nesses últimos anos. Porque a gente tem recebido dinheiro, não porque o Brasil necessariamente está bombando, não é só por isso. Claro que o Brasil agora diminuiu, mas não é exatamente por causa disso. É porque aquele dinheiro que era antes especulado com a dívida pública, com o sistema imobiliário americano, que era especulado com alimentos, já que esses setores não têm mais grande possibilidade de valorização, essa especulação vem para o Brasil, exatamente. E esse é o papel que o Brasil tem cumprido, e o governo tem feito isso como? Através de uma garantia gigantesca, que é a própria dívida. E a gente poderia pensar, mas as taxas de juros no Brasil nesses últimos anos caíram, e de fato caíram um pouquinho, não muito, né? E já deixaram inclusive de cair e estão voltando a subir agora. O curioso é que os títulos da dívida pública, que antes eram indexados pela taxa Selic, que eram esses títulos aí, a taxa que estava 11%, 11 e pouco por cento, quando o governo Dilma resolveu reduzir as taxas de juros, essa indexação dos títulos da dívida pública deixou de ser vinculada à Selic e passa a ser vinculado a outros indicadores que mantiveram os índices elevados. Então, a dívida pública brasileira não teve nenhum impacto nessa redução das taxas de juros, mesmo pequeno, né? Não teve nenhum impacto, porque nesse período em que o governo decidiu reduzir as taxas de juros, ele falou assim, a gente pode reduzir, mas a gente vai preservar a alta valorização da dívida para esses capitais especulativos. Nesse aspecto não houve nenhuma mudança. Ou seja, a relação entre o governo Dilma, o governo Lula e o governo Fernando Henrique, no que se refere de ser um salvaguarda dos capitais especulativos, dos capitais financeiros em geral, que é a espinha dorsal do neoliberalismo no mundo, nesse aspecto não teve nenhuma alteração. Mesmo nesse retoque de redução da taxa de juros nesses últimos anos. Só que houve uma mudança da conjuntura econômica internacional no governo Lula, que foi o crescimento internacional, o crescimento econômico internacional. E esse crescimento econômico internacional possibilitou ao governo Lula uma margem de manobra que o Fernando Henrique não teve. Não, sem querer defender Fernando Henrique aqui, pelo contrário. É a desgraça comparada com a miséria. Né? Então, o governo Fernando Henrique passou por crises sucessivas, que evidentemente, e dentro de um cenário internacional que não era de crescimento econômico. O governo Lula, parece que o bicho nasceu com aquele negócio para a lua, né? Ele colocou a faixa no pescoço, o mundo começou a crescer. É um negócio impressionante.
quem começou a crescer? Estados Unidos e China, os principais parceiros comerciais, naquela época pelo menos, né? E isso possibilitou um crescimento econômico e possibilitou a expansão do consumo. No Brasil não houve efetivamente distribuição de renda. O que houve foi expansão do consumo, que são coisas completamente diferentes. Essa expansão do consumo possibilitou que os setores mais pauperizados tivessem acesso a cartão de crédito, a crédito consignado. E tanto nós quanto os setores mais pauperizados, está todo mundo endividado. Vocês estão endividados também, né? Como eu, né? Ou não? Ou vocês não vivem nesse mesmo país que eu vivo? Exatamente. E esse endividamento agora, mais cruel de todos, é o endividamento da população mais pauperizada. É quem paga. Que é quem paga as taxas de juros maiores. Paga muito superior, inclusive, do que as taxas de juros em geral que a própria classe média paga. Porque vai pegar a taxa de juros daquele que não exige crédito, que não exige avaliação de crédito, que não exige nenhuma contrapartida, e aí também o cara mete a faca. E o pobre nesse Brasil, o pobre brasileiro, tem um defeito de caráter que é impressionante. Ele é muito honesto. Isso é um problema, porque o desgraçado paga tudo que ele deve. Em vez dele ir lá no BCN, né, meter a faca, fazer um crédito lá de 10 mil reais se ele conseguir, dar o calote, não. O bicho paga os 10 mil reais que ele se endivida. Paga tudo, paga tudo. Por isso que não precisa fazer avaliação de crédito, porque o setor mais pauperizado, infelizmente, paga. Quem não paga sua dívida são os grandes empresários, né? Esses dão calote frequentemente. Né? O que é a dívida pública? É um negócio meio caótico mesmo, muito complexo. A dívida pública são papéis que o governo emite para pegar dinheiro emprestado, para supostamente investir, né, fazer aquilo que o próprio governo não tem condições de fazer com o seu próprio orçamento. O problema é que o que o governo tem feito nesses últimos anos? Tem aumentado a dívida, tem emitido mais papéis para poder pagar a dívida antiga. Então o governo tem, na verdade, rolado a dívida, ele não tem pago, né? Que demonstrou isso daqui, né? O aumento da dívida expressa isso, que o governo tem se endividado agora para poder pagar a dívida passada. E pior é que ele fez isso da pior forma possível, porque a dívida interna hoje corresponde à maior parte da dívida pública brasileira. Quando o Fernando Henrique assumiu, o peso maior estava na dívida externa. Só que a dívida externa ela tem taxas de juros menores, né? Ou seja, os bancos estrangeiros nos Estados Unidos cobram taxa de juros de 0,25% por ano. No Brasil, o cartão de crédito cobra quanto? 80% ao ano. A taxa Selic, 11%, 10% mais ou menos, agora diminuiu, né? Acho que 9% ao ano. O que o governo Lula fez? Ele trocou essa taxa de juros da dívida externa, que ela era menor, com prazos mais longos, para uma taxa de juros da dívida interna, que é maior e a curto prazo. Isso fez com que a nossa dívida também se mantivesse muito alta dentro de todo o mandato do governo Lula. Isso não representou propriamente uma parte, isso é investimento, mas uma parte relativamente pequena de investimento. Isso você pode perceber pelo próprio orçamento, porque mesmo quando isso é fruto de endividamento, isso tem que aparecer no orçamento. Então, qual que é o investimento que o governo faz com infraestrutura? É grande, o PAC não é algo pequeno, não. Mas mesmo nesse período, ele representa 1%, 2% do orçamento. Ou seja, é muito inferior ao que é a dívida pública. O PAC, somando os 15 anos que ele foi projetado, se não estiver enganado, acho que uns 15 anos, dão mais ou menos uns 300 bilhões de reais. Em um ano, o governo paga da dívida pública, em um ano, 700 bilhões de reais. Ou seja, é infinitamente superior ao que se paga em relação ao investimento. Né? E tem outro lado da dívida pública, que é o dinheiro do BNDES. Então, se tem alguém que paga juros baratos nesse Brasil, são os empresários, porque eles pegam dinheiro muito mais barato que qualquer consumidor. Que eles pegam recursos do BNDES. E o governo, para poder fortalecer o BNDES com caixa, o próprio governo se endivida no banco.
Então, o que o governo faz? Ele se endivida a uma taxa de juros de 8%, 9%, transfere uma parte desses recursos para o BNDES, e o BNDES depois abre linha de financiamento para o PAC, para as grandes construtoras, cobrando 2%, 3% ao ano. Exatamente. Então, ou seja, além de tudo, isso é uma forma de privatização. E é um prejuízo deliberado, isso também. É um prejuízo consciente. Vamos levar prejuízo aqui. Exatamente. Né? E aquilo que o Fabrício falou, em relação ao processo de privatização, que acho que foi excelente sua observação. Em geral, a gente associa a privatização unicamente à venda, né? A venda do patrimônio. Na verdade, você tem uma quantidade gigantesca de formas de privatização. A privatização é tudo aquilo que você usa recurso público para atender a interesses privados do capital. Então, isso é uma forma de privatização. Então, o governo tem desonerado inúmeras empresas nesses últimos anos. Isso é um mecanismo de privatização. Porque, na prática, você está transferindo recurso público para a GM, para, sei lá, essas empresas automotivas que receberam isenção do IPI. Né? Então, tudo isso é uma expressão da privatização. Essas privatizações de vender as coisas, até porque já foi tudo vendido, né? Só falta aí a Petrobras, a Caixa Econômica, e os Correios e o Banco do Brasil. As cotas do Banco do Brasil. Então, o que o governo tem feito? A Petrobras, ele é dono das ações que dão direito a voto, mas não é dono mais das ações prioritárias que dá direito a ter preferência na distribuição dos rendimentos. Isso já é o capital estrangeiro que já tem a preferência. Então, está privatizando por isso e pela terceirização. 2/3 do efetivo da Petrobras é trabalhadores terceirizados. 2/3. Isso que é proibido por lei, né? Imagina se não fosse proibido, né? O Banco do Brasil abriu o capital do Banco do Brasil e, evidentemente, vai passar pela mesma dinâmica que a Petrobras, né? As outras empresas estatais, Correios, etc., a mesma coisa. E com o serviço público, que não tem como ser ganho, né? não tem como ter uma lucratividade direta, que é saúde, educação, o governo está privatizando ou a gestão. Esse hospital aqui, o subúrbio, né? O hospital do subúrbio foi construído por PPP. Ganhou um prêmio em Washington. Ganhou um prêmio, de né? PPP. Olha que maravilha. A Fonte Nova é PPP. A Fonte Nova, o Maracanã, não é o estádio mais caro do Brasil. A Fonte Nova é o estádio mais caro do Brasil. A Fonte Nova vai gastar para os cofres, para nós, 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Maracanã vai gastar 1 bilhão. A gente vai pagar para a Odebrecht e a OAS, né, que são as duas construtoras principais, né, do consórcio, um e meio praticamente, durante 15 anos. E elas ainda vão ter mais 35 anos para poder gerir o espaço. Então elas recebem 1 bilhão e meio e ainda mais todo o recurso todos os negócios que forem feitos dentro da Fonte Nova. Isso. Então, mas exatamente, esse 1 bilhão e meio vai ser pago parcelamento, vai ser pago parcelado. Então a gente vai pagar durante 15 anos 100 milhões de reais para o consórcio. Fora o que ela vai ganhar lucrando com o próprio serviço. Exatamente. Num período em que está tendo Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa do Mundo e tal. Praticamente impossível, só se eles forem muito, muito ruins para não conseguirem lucrar. Bom, o Bahia está se esforçando, né, para falir o consórcio, né? Daqui a pouquinho vai conseguir, aí não vai ter mais time, não vai ter mais torcida para poder assistir os jogos do Bahia lá. Marcelo Guimarães, né, tá se esforçando, não é o Bahia, deixar bem claro isso daí. É isso. Eu acho até que meu horário também estourou. Gente, realmente a gente está bem à frente do horário que a gente se propôs, certo? Eu imagino que a gente não consegue esgotar esses conteúdos de uma hora para outra, né? Eu acho que esse tipo de debate aqui é um debate que, inclusive, tem que acontecer o tempo inteiro dentro da nossa categoria, né? São conteúdos que a gente já está tratando o tempo inteiro, porque são conteúdos dos bastidores da política, né? Que não estão aí expostos, né? Nem no Jornal à Tarde, nem no Correio da Bahia, né? Muito menos na TV Bahia. Então, a gente tem que estar, na verdade, trazendo esses conteúdos o tempo inteiro para que a gente possa acordar para a nossa política, certo? Acredito que essas pessoas aqui vão servir como polos disseminadores desses conteúdos, né?
não deles na integralidade, porque é natural que cada qual discorde da perspectiva política segundo sua trajetória, né? E é justamente com essa interação que a gente vai crescendo, certo? Então, gente, eu queria propor o encerramento, certo? Por conta do horário, nosso colega tem horário, eu também tenho um compromisso depois daqui. E agradecer a presença de vocês e, mais do que nunca, também agradecer a presença mais uma vez de Daniel Romero, certo? Então... Eu não falei, eu quero agradecer também. Certo. Eu vou lhe dar, então, o microfone para você encerrar a atividade. Muito obrigado. Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima, viu?